A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, e versículo de número 10 ao 14, que vai nos dizer assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele todos os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, você já parou para analisar o quanto muitas vezes nós perdemos oportunidades? Oportunidades de vitórias, de milagres, de restauração, de portas abertas por causa do nosso orgulho? Você parou para analisar o quanto muitas vezes o orgulho tem te feito mal? Muitas vezes, irmãos, somos orgulhosos e nem percebemos isso. É de uma forma sutil que o orgulho vem. Quando nós olhamos para a história de Naamã, nós observamos que ele precisava de uma cura. Ele era um homem, irmãos, muito honrado, mas era um homem que ele era leproso. Mesmo que ele tivesse vitórias nas batalhas, mesmo que ele fosse um comandante bem visto, ele tinha algo que precisava ser sarado nele. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não seja alguém que perde oportunidades, perde milagres, vitórias, restauração, libertação, cura, aquilo que Deus tem reservado para você por causa do orgulho. Muitas vezes, irmãos, uma falta de perdão. Muitas vezes, irmãos, quando nós não queremos fazer algo que Deus nos manda, tudo isso é um orgulho dentro de nós. E nós precisamos ter vigilância, porque tem oportunidades que não voltam. Você vai observar que Naamã, ele foi até Israel buscando uma cura para ele. Ele sabia que ali havia um homem de Deus que poderia curá-lo. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele vai até Israel, ele havia pensado que o profeta iria sair, iria colocar as mãos sobre ele. Então, você observa que Naamã, ele achou que o milagre ia acontecer de uma forma. Mas aconteceu de maneira totalmente diferente. Por quê? Porque o profeta Eliseu mandou o recado para que Naamã viesse mergulhar no Jordão. O profeta Eliseu não honrou a Naamã como ele achava que teria que ser. E a Bíblia nos diz que isso muito indignou a Naamã. E Naamã quase volta para a sua cidade sem receber o milagre. Em nome de Jesus, não deixe que o orgulho, que o momento venha fazer você perder grandes oportunidades que não voltam. Declare comigo: eu vou vigiar para não perder oportunidades. Eu vou vigiar para não perder oportunidade. Você vai observar, irmãos, que o orgulho de Naamã era maior do que a vontade dele de ser curado. Quando os homens que estavam com Naamã viram que ele ia voltar para sua própria terra por causa de um orgulho e não ia receber o milagre dele, eles começaram a conversar com Naamã. E disse para Naamã: se o profeta te pedisse algo difícil, tu não farias? Quanto mais lava-te no Jordão e ficarás purificado. Você vai observar que o orgulhoso, ele não percebe o quão grave o orgulho é e cega ele, porque Naamã não percebeu que o profeta indicou ele a fazer algo simples, humanamente falando. Por mais que o Jordão não tivesse as águas dos rios de Damasco, era uma água que purificaria ele.
E hoje Deus diz para você, você não tem que entender as rotas, você não tem que entender aquilo que eu faço, mas só tem que obedecer. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que Deus errou o endereço quando Ele nos dá algumas direções que a gente não entende. Por quê? Porque eu imaginei que o milagre ia ser por tal lugar. Eu imaginei que ia ser dessa forma. Rabaia, Candará, Surabaia. Muitas vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar com as rotas e os meios que Ele vai usar para que o milagre aconteça na nossa vida. Mas nós não temos que entender a forma que Deus trabalha. Nós temos que fazer o quê? Obedecer. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que é melhor a obediência do que o sacrifício. Então eu não tenho que imaginar que Deus tem que vir pela minha rota. Eu não tenho que achar que Deus tem que fazer um milagre na minha vida como eu penso. Porque se eu pensar dessa forma, o meu orgulho vai me fazer ser poupada de milagre. Por um pouco, irmãos, Naamã não fica leproso para a vida inteira. E hoje Deus diz para você, eu tenho grandes oportunidades. Eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida, mas você vai ter que obedecer as minhas estratégias. Você vai ter que obedecer o que eu te direcionar. Se Deus lhe mandar perdoar, você tem que perdoar. Se Deus disser que você tem que se libertar, você tem que se libertar. Se Deus disser que você tem que ir por uma rota, mesmo que você não entenda, você tem que ir pela rota. Irmãos, para vivermos milagres, precisamos deixar o orgulho de lado. Declare comigo, eu vou deixar o orgulho de lado e vou viver milagres. Eu vou deixar o orgulho de lado e vou viver milagres. Às vezes, irmãos, nós pensamos que não somos orgulhosos. Mas Deus nos conhece. Você acha que Naamã achou que ele era orgulhoso? Não. Ele só achou que era uma afronta. Ele só achou ali que o profeta tinha errado no que tinha feito, mas não. Deus queria tratar Naamã de dentro para fora. Muitas vezes, irmãos, não é só uma lepra que está do lado de fora. Muitas vezes tem lepra dentro. E Deus quer curar, e Deus quer tratar, e Deus quer limpar, Deus quer purificar. Então, quando nós vemos, irmãos, que o profeta Eliseu não vai até Naamã, mas manda que o moço vá até lá, o mensageiro, e leve a mensagem para ele, e ainda diz que ele tinha que descer, que ele tinha que mergulhar no Jordão, era Deus querendo purificar Naamã de dentro para fora. Tinha um orgulho que precisava sair. Tinha algo dentro de Naamã que precisava ser limpo. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com o exterior, com o milagre, com a vitória, com a resposta, mas esquecemos que dentro de nós, às vezes, tem algo que precisa sair. Eu não sei o que precisa sair dentro de você, mas hoje Deus diz assim para a sua história: não perca as oportunidades por causa de uma lepra por dentro, por causa de um orgulho, por causa de uma falta de perdão. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. O Senhor, irmãos, tinha para a vida de Naamã uma cura física, uma cura espiritual. Então você observa que Deus trabalhou em todas as áreas na história dele. Por quê? Porque ele desceu. Porque ele entendeu, não sou eu que dito como vai ser o milagre. Não sou eu, não é você, não somos nós que ditamos, irmãos, como Deus tem que fazer algo na nossa vida. Não somos nós que ensinamos a Deus trabalhar. Eu sei que às vezes nós fazemos planos e nós pensamos, Deus vai vir por aqui, Deus vai fazer dessa forma, mas nós temos que entender que o trabalhar de Deus é diferente do nosso. E muitas vezes, irmãos, Deus manda a gente mergulhar no Jordão para nos tratar por dentro. Não é castigo, não é humilhação. Quando Naamã escuta as palavras de Eliseu, ele pensou o quê? Humilhação. Eliseu está me humilhando, esse profeta está me humilhando. Eu sou um grande comandante. Primeiro, ele nem veio ter comigo. Mandou um mensageiro. Em segundo, mandou mergulhar 7 vezes no Jordão, nessa água barrenta. Arabaia, Candorá, Suribi, Andaraia. E por não entender a direção, Naamã se indigna. Muitas vezes nós nos indignamos porque pensamos, Deus está querendo me humilhar. Deus está querendo que eu fique envergonhada, envergonhado, mas não é, meu irmão e minha irmã. Deus está querendo te tratar por dentro. Declare comigo, Deus vai me tratar de dentro para fora. Deus vai me tratar de dentro para fora. Irmãos, não adiantaria Naamã ser curado de uma lepra que estava fora, se por dentro ele tinha orgulho. Se por dentro tinha algo, irmãos, que humanamente falando não era visto, mas ele precisava ser tratado. Tem muitas coisas na nossa vida que humanamente falando não é visto, irmãos. Quem está de fora não consegue ver, mas Deus conhece. Deus conhecia o orgulho de Naamã. Como Deus conhece aquilo que está por dentro de nós, irmãos, e Ele quer nos tratar. Deus, Ele não quer fazer uma obra pela metade.
Deus, ele não queria somente Naamã curado fisicamente, voltando orgulhoso, sem conhecer ao Deus de Israel para sua casa. Deus queria que Naamã tivesse um encontro com ele, e aí no caminho da dificuldade, no caminho que você não entende as rotas, as direções de Deus, no caminho que você pensa que é castigo. É aí que Deus se apresenta para você quando você resolve se submeter à vontade de Deus. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se submeta à minha vontade. Se submeta ao meu querer, aos meus desígnios, que você vai ver o quanto você será abençoada. Que você vai ver o quanto você será abençoado. O Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na vida de pessoas aqui, mas Ele diz para você: não busque entender as rotas que eu, o Senhor, estou determinando para a sua vida. Declare comigo: eu não vou buscar entender as rotas de Deus na minha vida. Eu não vou buscar entender as rotas de Deus na minha vida. Nós temos, irmãos, que obedecer. É como a palavra do Senhor diz, né? Que é melhor a obediência do que o sacrifício, como eu falei no início. Não adiantava, irmãos, Naamã ter ido em Israel, Naamã ter se sacrificado, estar naquele lugar, ter feito uma viagem, se ele voltasse para casa com seu orgulho. Se ele voltasse para casa sendo o mesmo. Deus está dizendo: eu quero te mudar. Eu quero trabalhar dentro de você. Os homens que estavam com Naamã começaram a o aconselhar e Naamã ouviu. E hoje Deus diz para você: escute o que eu estou lhe dizendo, minha filha. Escute o que eu estou lhe dizendo, da mesma forma que Naamã, ele deu ouvido aos oficiais que estavam com ele. Dê ouvidos à voz do Senhor hoje e desça. E mergulhe. É o Jordão. É quantas vezes, Senhor? Peraí que eu vou lá agora. É para liberar um perdão? Pois, Senhor, agora o Senhor vai me ajudar. Eu vou liberar esse perdão. É para que eu me liberte de tal coisa? Pois, Senhor, sozinho eu não consigo não. Sozinho eu não consigo não. Mas o Senhor vai me ajudar e eu vou conseguir. O que é que está atrapalhando o seu milagre de acontecer? Aqui no caso de Naamã era um orgulho que estava tentando atrapalhar. Naamã estava a um passo do milagre, irmãos. Às vezes nós estamos a um passo do milagre. Mas tem algo ali que está se camuflando dentro de nós, que está invisível humanamente falando. Como o orgulho de Naamã aqui, para o ser humano, ele era invisível, mas Deus contemplava. Então tudo aquilo que estiver atrapalhando, que for tropeço, Deus vai tirar do nosso caminho. E hoje Deus diz para você: eu removo, eu retiro tudo aquilo que for atrapalho no teu caminho. Hoje Deus está tirando atrapalhos do caminho e Ele está dizendo: eu sei como trabalhar. Eu sei quais são as rotas, quais são as estratégias. Não pense em você que eu tenho que fazer como você pensa. Às vezes nós pensamos assim, né, irmãos? Deus tem que vir pela porta tal. Quantas vezes você recebe uma promessa de Deus? Quantas vezes Deus fala que vai fazer algo na sua vida? E você, como ser humano, começa a planejar como será. Aí você diz: Deus vai usar fulana, Deus vai usar ciclano. Só que às vezes, irmãos, na maioria das vezes, não é como a gente pensa. E quando não acontece como a gente pensou, a gente acaba ficando o quê? Frustrado. Foi isso que aconteceu com Naamã. Não veio da forma que eu pensei, porque eu pensava, versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então Naamã, ele fez, irmãos, na mente dele uma rota, uma direção, um plano, e ele achou que vai ser da minha forma. Aí Deus chega e frustra tudo. E usa o profeta, irmãos, para tratar em Naamã algo que estava em oculto. Porque muita gente foca aqui somente na lepra de Naamã, mas nós não podemos esquecer do orgulho que estava para ser tratado. Ele foi em Israel buscando a cura da lepra, mas Deus, como é misericordioso, fez a obra por completo e curou ele de dentro para fora. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te restaurar, Deus quer te curar, Deus quer te purificar de dentro para fora. Muitas vezes ficamos preocupados com o exterior, sendo que Deus, irmãos, Ele não foca naquilo que é exterior. Deus não foca na aparência, porque Deus, irmãos, Ele não trabalha com aparência. Deus trabalha com o que está por dentro, porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabia que Naamã precisava daquela libertação. Ele sabia que Naamã precisava descer. Quando Naamã diz assim: eu vou lá, vou descer no Jordão, a Bíblia diz que ele desce 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. Ou seja, Naamã resolveu deixar o orgulho de lado e obedecer.
E hoje Deus diz para você: deixe todo o orgulho de lado e obedeça a minha voz. Declare comigo: eu vou deixar todo orgulho de lado e vou obedecer a voz de Deus. Eu vou deixar todo orgulho de lado e vou obedecer a voz de Deus, mesmo que você não entenda, meu irmão e minha irmã, obedeça. Porque o que Deus designou para a sua vida é o melhor. Quando ele desce, irmãos, quando ele mergulha, a Bíblia diz que Deus tornou a carne dele como a carne de uma criança e ele ficou limpo. Houve limpeza na história de Naamã, por quê? Porque ele deu ouvidos à voz de Deus. Porque ele escutou as palavras do homem de Deus e colocou em prática. Escute o que Deus está lhe dizendo. Ele quer te purificar de dentro para fora. Ele quer restaurar você. Ele quer libertar você. Ele quer curar você. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, a partir de agora, seja alguém que deixa Deus trabalhar. Irmão, mas eu não estou entendendo as rotas, eu não estou entendendo as direções. Mesmo que você não esteja entendendo, obedeça, deixe Deus fazer da forma dele, porque certamente Deus vai te surpreender como ele surpreendeu a Naamã. Ele não vai deixar com que o milagre fique pela metade, mas ele vai trazer a conclusão para a sua vida. Declare comigo: Deus vai fazer o milagre acontecer e será completo. Deus vai fazer o milagre acontecer e será completo. Deixe Deus trabalhar. Faça como Naamã fez aqui, quando ele entendeu: eu preciso obedecer. Entenda de uma vez por todas, mesmo que você não entenda as rotas, as direções de Deus, é melhor para você. Obedeça. A palavra do Senhor nos deixa claro que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Deus quer fazer o milagre completo na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão linda, nos mostrando, Pai, que quando nós fazemos a tua vontade, mesmo quando a gente não compreende, o milagre é completo. Senhor, tens primazia de trabalhar de dentro para fora, Pai. Porque não adianta, Pai, o Senhor nos entregar milagres externos, sendo que o nosso interior, meu Pai, está precisando de uma libertação, de uma cura, de uma restauração. O Senhor não é o Deus que deixa, Pai, a obra pela metade, mas o Senhor conclui aquilo que o Senhor iniciou. Por isso eu te peço, conclui a obra. Por isso eu te peço, trabalha, como o Senhor trabalhou na história de Naamã de maneira completa. Ele não entendeu, Pai, a tua direção no momento, mas depois ele resolveu obedecer, mesmo que os teus filhos não estejam entendendo, que após essa palavra eles resolvam obedecer, sabendo que aquilo que o Senhor direciona, que aquilo que o Senhor fala, que o Senhor ordena é o melhor para a nossa vida, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, eu te agradeço porque eu sei que pessoas aqui vão ouvir a voz do Senhor através dessa palavra e te obedecerão, como Naamã ouviu a voz, Pai, dos oficiais e resolveu obedecer. Ah, Senhor, teus filhos viverão milagre, porque eles serão curados, libertos, transformados de dentro para fora, e o teu nome será glorificado. O milagre vai ser completo, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Não deixe que o orgulho, não deixe que aquilo que você não entende momentaneamente venha roubar de você os milagres que Deus já determinou para a sua vida. Da mesma forma que Naamã foi curado porque ele resolveu descer, porque ele resolveu entender que a vontade de Deus, a direção de Deus era melhor do que a dele, que possamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e obedecermos a direção do Senhor. Porque Deus, ele não quer nos entregar milagre pela metade. Ele quer fazer a obra completa e glorificar o nome dele na nossa história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.